Fala, guerreiros e guerreiras. Gente, vamos responder a questão que nós deixamos lá no Instagram. Qual a diferença entre o militar desaparecido e o militar extraviado? Ou ainda, a diferença entre o militar ausente e o militar desertor? A gente sabe que a banca mudou. A IBFC foi a banca que realizou os 3 outros concursos. Então trabalha mais com decoreba mesmo, uma coisa bem mecânica, é aquela coisa que pergunta a pena. Colocaram mesmo a questão de estatuto, né, que pegou, salvo o melhor juízo, acho que foi o artigo 2º. Então repetiu praticamente em todas as preposições, só modificando algumas palavras-chave, algumas palavras núcleo. Então priorizando esse pessoal que estuda mais decorando mesmo. Então a Fundação Carlos Chagas, né, ela pergunta mais essa compreensão genérica, essa compreensão holística, né, do candidato que estuda linkando, né, os conteúdos, até porque direito é isso, né? Quem estuda lei é isso, né? A lei está inserida dentro de um ordenamento jurídico que ela depende do que está em cima, do que está embaixo, regulamentação, uma série de situações. Então a Fundação Carlos Chagas, ela pode fazer uma pergunta dessa natureza: qual a diferença entre o militar ausente, o militar desertor, e o militar desaparecido e o militar extraviado? Ah, existe isso? Existe. O artigo 16 lá do Estatuto da Polícia Militar, que é a Lei 7.990 de 2001, daquele movimento paredista, né, que aconteceu em 2021, que foi a gênese desse estatuto, né? Então, o estatuto é o que rege a vida do militar, né? São os nossos direitos, as nossas obrigações, os nossos deveres, enfim, é o estatuto. Então, naturalmente, vocês precisarão estudar, né? Tem que se agarrar com o estatuto. Eu tenho vários vídeos aí tratando sobre praticamente todo o suprassumo, né? O que pode aparecer na sua prova aí de estatuto. Então, uma questão dessa natureza não apareceria na IBFC, na Fundação Carlos Chagas pode aparecer. Então, o artigo 16 do Estatuto Policial Militar, ele vai trazer os militares, a situação institucional dos militares. Então, quando você olha para um militar, se ele está na ativa, ele tem que estar em uma daquelas alíneas lá do inciso 1º. Se ele está na reserva remunerada, ele tem que estar em uma daquelas alíneas, né? Então, o militar da reserva remunerada, o nome já deixa claro, está na reserva, é o militar que está aposentado. Mas ele pode ser da reserva remunerada, né? O cara que está aposentado. Ele pode ser reformado, que é aquele militar que não volta mais, é aquele militar que, vamos supor, adquirir uma moléstia grave, ou não tem como retornar, não tem como trabalhar mais, ou aquele militar que já está na reserva remunerada, mas atingiu a idade limite, ou seja, não pode voltar mais. Grosso modo, o militar reformado é aquele militar que não volta mais, né? E os militares agregados, que isso é uma novidade, né? Os militares... digo agregados não, de uma forma, o militar convocado. O militar convocado, ele estava lá na linha, ele estava lá no inciso 1 dos militares da ativa. Então, era uma coisa que não existia na PMBA, mas hoje o governo do estado tem chamado militares da reserva. A gente tem aqui no 3º Batalhão, lá no 3º B, que tinha, na minha atual unidade em Casa Nova, 25ª CIPM, a gente tem militares lá do quadro do Reconvoca, ou seja, os militares convocados, mas são militares que estão na inatividade, né? Então houve essa modificação para evitar uma série de situações de direito trabalhista, enfim, não vou entrar nessa questão. Mas hoje, o inciso 2 do artigo 16 está lá: reformados, reserva remunerada e convocados, né? E tem o inciso 3º ainda, que são aqueles militares que não são da reserva remunerada. Por exemplo, a gente tem a situação de um aluno aí que já entrou no curso aprovado na Polícia Federal, né? Fez o curso e assim que assumiu, que formou, foi para a área, foi convocado lá pelo concurso dele. Então esse cara vai para a reserva não remunerada, né? Não vai perceber nada e está lá, né? Mas está na condição de militar dele lá, da reserva não remunerada. O cara pediu demissão. Mas para a gente aqui, o que importa e de fato, né, o que é mais interessante no artigo 16 é o inciso 1º, que vai trazer lá os militares de carreira, que são os militares ativos, né? Os de carreira, os agregados, os desaparecidos, os ausentes, os desertores e por aí vai. Então você olha para um militar hoje, ele tem que estar inserido em alguma dessas categorias, né? Então, o que vem a ser o militar desaparecido e o que vem a ser o militar extraviado, o que vem a ser o militar ausente e o que vem a ser o militar desertor. Bom, grosso modo, gente, aqui está a pergunta que eu deixei no Instagram, né? O militar desaparecido é aquele militar que, estando de serviço, estando em missão, estando desempenhando alguma situação, ou indo para o serviço, ou voltando do serviço, ele desaparece. Ele desaparece. Agora, é condição
estabelecida no artigo 30, né? Que seja declarado que quem declara se ele está desaparecido ou não é o comandante-geral, é ato do comandante-geral. E a outra condição é mais de 8 dias. Então, ele permanece desaparecido por mais de 8 dias, o comandante-geral pode declarar, pode não, declara ele desaparecido. Agora, tem que estar de serviço, tem que estar desempenhando a função. Vamos supor, o militar subiu a serra, né, em busca de um marginal, né, de um fugitivo. E lá ele cai numa grota dessas grotas aqui que a gente aqui nessa região aqui a gente tem muito. E aí ele não retorna mais, né? Ele está lá, fica preso e o pessoal empreende, busca, mas não localiza. Olhe que o militar, ele de alguma maneira ele está lá, ele foi. Então depois do oitavo dia, porque o artigo fala mais de 8 dias, ele é, por ato do comandante-geral, declarado desaparecido. Veja que ele tem que estar de serviço, ele tem que estar desempenhando alguma função, alguma missão, né? Então é isso, por mais de 8 dias, por ato do comandante-geral, estando desempenhando alguma função, ele é considerado desaparecido. E o que vem a ser o extraviado? O extraviado está lá no artigo 31, é logo em seguida. O extraviado é como se fosse a evolução do desaparecido. Por quê? Porque o extraviado é aquele que passa mais de 30 dias na condição de desaparecido. Então o cara que caiu lá na grota, né, depois do 8º dia, ele é considerado desaparecido. Depois de 30 dias ele não apareceu, ele não foi localizado, ele é considerado extraviado e assim ele é agregado. Então agregado também é uma das situações dos militares da ativa, que está lá no inciso, no inciso 1º, né, do artigo 16. O que é o cara agregado? O agregado é o policial, vamos supor, eu tenho 20 anos de polícia, agora eu vou fazer o ano que vem a minha turma. Então se eu quiser pedir um afastamento para tratar de assunto de interesse particular, eu tenho direito até ficar até 3 anos afastado. Vamos supor que eu vou fazer um mestrado lá em Portugal, né? Então eu peço esse afastamento, não deixo de ser militar, estou sob a égide da disciplina militar e da hierarquia, tenho todas as obrigações, mas eu estou afastado do serviço ativo na condição de agregado. Veja que a gente já está falando coisa que não tem nada a ver com a questão, né? Mas isso é complemento. Então são várias situações de agregação, né? Você vai tratar de saúde particular, ou do seu pai ou da sua mãe, você é agregado, você sai da escala numérica. Escala numérica, não vou entrar nisso, mas eu tenho um vídeo aí que fala sobre isso. Mas enfim, gente, então o desaparecido é o cara que por mais de 8 dias permanece nessa condição. Estava de serviço, estava em missão e ele desapareceu, né? Depois de 30 dias, se ele permanece desaparecido, ele é considerado extraviado. Essas situações, elas ditam o passo a passo, porque vai chegar um momento que se esse cara não aparecer, né? Imagine que o cara vai aí erradicar uma roça de maconha nessas ilhotas aqui do Rio São Francisco, que a gente tem muito isso aqui. E aí a embarcação naufraga lá e ele desaparece. Ele pode ter ido nadando para uma ilha dessas aí, tá lá esperando socorro, ou ele pode ter se afogado e o corpo não apareceu, né? Passou 8 dias, mais de 8 dias desaparecido, mais de 30 dias extraviado. E aí, como é que fica? Fica por isso mesmo? Não. 180 dias depois ele é considerado morto presumidamente, que é esse instituto da morte presumida do direito civil. Então, veja que tem essa diferença entre militar desaparecido e militar extraviado. É a questão basicamente do lapso temporal, né? Mais de 8 desaparecido, mais de 30 extraviado. E o que vem a ser o militar ausente e o desertor? Gente, o militar ausente está lá no artigo 28, salvo o melhor juízo. O militar ausente é aquele militar que deve se apresentar hoje, porque está de serviço, vamos supor, está de serviço hoje 8 horas, e ele não aparece. E nem dá informação do seu paradeiro e ninguém sabe para onde ele foi. Então ele, 24 horas depois, ele é considerado ausente. Então se ele permanece mais de 8 dias nessa condição, ele é considerado desertor. Aí a gente já sai do estatuto e vai para o Código Penal Militar, o artigo 187, que é o crime de deserção. É um crime propriamente militar, que só quer dizer que é crime militar próprio, somente os militares cometem esse crime. Então, e administrativamente é punível com demissão, né? Pelo menos está lá no artigo 57 do estatuto. Então veja, o militar ausente é aquele militar que
Ele concluiu as férias dele, ele sabe naturalmente, porque o estatuto deixa claro que são 30 dias de férias, então o militar quando termina ele sabe que ele tem que se apresentar. E ele não se apresenta, 24 horas depois ele é considerado ausente. O militar que está cumprindo detenção, alguma pena, né, quando concluiu ele sabe que ele tem que ir lá se apresentar para o comandante dele, ele não se apresenta. Né? O militar que está agregado para cuidar da saúde da mãe, terminou a agregação, ele não se apresenta. O militar que está de serviço lá nas eleições, na cidade de Remanso, ele está lá, a escala chama ele no dia 30, tantas horas, ele não aparece, 24 horas depois ele é considerado ausente. A deserção é crime. Ausentar-se o militar por mais de 8 dias do local onde deveria estar ou permanecer. Chama atenção para o fato primordial do direito penal, que é o ânimos, o desejo, o dolo. Então, a deserção tem que existir o dolo. Né? É o policial militar que está com medo. É o policial militar que está querendo chutar o pau da barraca já há alguns dias, sumir, cair no mundo, né? Não cumprir os seus deveres. E o que é que ele faz? Ele some, não dá notícia a ninguém de onde está. 8 dias depois, ou seja, no 9º dia, porque tem que ser mais de 8 dias, isso implica dizer que no 9º dia, eu tenho um vídeo aí que fala só sobre o crime de deserção, dê uma olhada aí. Então lá no 9º dia configura o crime de deserção, se ele permanece ausente sem que ninguém saiba o paradeiro dele. Nesse interim, nesse interregno, ele coloca um atestado, quebra o crime de deserção. Mas ausente é isso, 24 horas, que está desaparecido de alguma maneira, que não apareceu onde ele deveria aparecer, e mais de 8 dias nessa condição de ausente é desertor. Deserção, crime covarde. Geralmente deserção é crime de covarde. Historicamente é isso. Então, pode parecer... porque assim, você não tem tanta gente que fale sobre Estatuto Policial Militar, né? Então essas coisas estão lá no Estatuto e possa ser que a IBFC pergunte. A IBFC não, a Fundação Carlos Chagas. Eu lembro que a última prova da Fundação Carlos Chagas, né, que fez para o concurso de soldado da PM, perguntou uma questão que está lá nas transgressões, no artigo 51, e também um inciso do artigo 57, que são muito parecidos, que é o militar que usa do posto, da graduação, né, das vantagens que o posto dele ou a graduação dele oferece para adiantar algum serviço. Rapaz, mas muito parecido, né? Então, coisas que jamais a IBFC ia perguntar. Então, assim, o Estatuto Policial Militar ele deve ser compreendido, ele deve ser aprendido de fato. Então, você ter essa noção do que é um militar extraviado, do que é um militar de carreira, do que é um militar ausente, do que é um militar agregado, desertor, isso é fundamental, porque isso pode aparecer na prova. É isso, gente. Eu vou buscar responder a prova a última prova da Fundação Carlos Chagas, responder as questões de penal militar e responder as questões de estatuto, né? É o que eu pretendo fazer, além de fazer alguns aulões aí na cidade de Casa Nova, para ajudar o pessoal. Eu passei por isso, estudei bastante e tinha muita dificuldade de conteúdo, de pessoas para ensinar. E por isso que eu faço isso hoje. Hoje eu digo sempre, se você quiser dar like ou dislike aí, para mim pouco importa, né? Eu sei que de alguma maneira isso vai chegar e vai ajudar alguém. E essa é a intenção. Valeu, um abraço.